Hoje o texto base para a nossa meditação, para a gente poder ter aqui o nosso papo vertical, está nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, tendo por base o verso de número 14, mas pedindo para que você estenda um pouquinho a sua leitura até o verso de número 15, que nos diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amém? É... Hoje o tema para o nosso café é um convite espiritual, um desafio para nós. 7 dias sem reclamar. Ficar uma semana sem reclamação. Por que o Eterno está fazendo isso? Pois bem, dia primeiro agora, nós entramos em celebração do Pêssar. Celebração essa que vai até o dia 9. Começa no pôr do sol de quarta-feira, dia primeiro, e vai até a viração do dia, o anoitecer do dia 9. E nós sabemos que existe toda uma preparação para a gente acolher este dia na nossa vida e também na nossa casa. E uma delas, a mais importante, é examinar muito bem os nossos armários, fazer a retirada de todo o fermento e também nos abster, né, de nos alimentarmos durante esta semana de Pêssar de qualquer alimento fermentado, pois o fermento é a representação do pecado, né, neste período aí, né, em termos espirituais. Então, esta é a recomendação, né, que a Torá, né, nos orienta. E do que adianta a gente cumprir bem toda essa ritualística, todo este rito, retirar dos armários todo o fermento da nossa alimentação, da nossa mesa, todo o fermento, mas se a gente não tira o fermento do nosso coração, da nossa língua, né, dos nossos olhos, que adianta? Pois Amós fala sobre isso, sobre um culto vazio que o Eterno rejeita. Um culto cheio de religiosidade, cheio de ritos, sabe? Um culto em que o povo oferecia suas ofertas, os seus louvores, mas que, sabe, o Eterno rejeitava tudo isso, até as festas, porque fazia tudo como ritualística, mas não tinha coração envolvido naquilo ali. Então o Eterno está muito mais preocupado de como eu e você vamos celebrar o Pêssar, de como nós vamos preparar o Pêssar. Porque quem preparou o Pêssar foi ele, não é nós. Ele preparou para que eu e você celebremos o Pêssar. Então eu e você não temos que preparar o Pêssar. O Pêssar já está pronto. Somos nós que temos que nos preparar para o Pêssar e não preparar o Pêssar. Então, durante essa semana aí de 7 dias, eu estou propondo a você esse desafio. Não estou anulando aí, amém? Os princípios da Torá, não. Você precisa cumprir isso aí. Tirar o fermento aí do teu armário, da tua despensa, se abster do fermento, amém? Mas eu quero que você se prepare para este dia. Eu quero que você troque a sinceridade por gratidão. Você conseguiu entender? Eu não estou anulando a tua verdade em reclamar de uma situação, não. Eu só quero que você troque isso por gratidão. Eu quero que você experimente algo sobrenatural acontecendo na tua vida e na tua casa. Porque a sinceridade, ela muda ambientes, mas a gratidão, ela muda destino. Uau! E eu só quero lembrar a mim e a você que a reclamação, a murmuração, é a linguagem do deserto. O povo de Israel lá viu milagres, mar se abrindo, maná caindo do céu, codorna saindo do mar, coluna de fogo guiando o povo à noite. Mas nada disso foi suficiente para calar a murmuração deles. E muitos morreram ali no deserto por causa disso. Então, a murmuração, ela cega milagres. E ela vai amplificar problemas. Vai enfraquecer a tua emuná, vai afastar a presença do Eterno. Porque quem murmura demais confia menos. Já a gratidão é a linguagem da emuná, é a linguagem da fé. E gratidão, queridos, não é negar o problema. É considerar que o Eterno é maior do que ele. Salmos, capítulo de número 100, verso de número 4, diz: entrai pelas portas dele com ação de graças. Eu e você não podemos entrar na presença de Hashem reclamando, mas agradecendo, porque gratidão muda. Ela muda o nosso humor, ela muda o nosso olhar, ela muda o nosso coração, ela muda o ambiente natural e espiritual, e tudo isso quando eu e você decidimos parar de murmurar e começar a agradecer. Porque o céu começa a se mover, porque a nossa mente começa a se alinhar, o nosso coração começa a se fortalecer. Então está aí o desafio de 7 dias. Então, não reclame do seu trabalho, não reclame da participação que as pessoas estão pedindo de você, não reclame no trânsito, não reclame do teu ministério, da comunidade que talvez você faça parte, não reclame da tua vida, não reclame do teu lar, não reclame dos teus filhos, não reclame do teu casamento, da tua esposa, do teu marido. Então, toda vez que vier aí o consentimento
Declare algo pela qual você é grato. Um exemplo, em vez de reclamação de uma casa pequena, agradeça por você ter aonde morar. Em vez de uma reclamação de um salário, agradeça porque você tem um trabalho. Em vez de você reclamar daquela luta que você está passando, agradeça porque você está vivo e o Eterno está fortalecendo para que você sobressaia sobre tudo isso. Provérbios 18, 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E aí? A nossa boca, ela está construindo ou destruindo a nossa vida? Então eu quero que você perceba, para você que vai abraçar esse desafio comigo, eu quero que você perceba 4 coisas mudando. A primeira, a sua mente vai ficar mais leve. A segunda, os seus relacionamentos vão melhorar. As contendas vão cessar, queridos. Terceiro, a sua emuná vai aumentar. E o quarto, o ambiente, tanto natural quanto espiritual, vai mudar. Você vai ver. Creia e você verá a glória de Deus. Porque aonde há gratidão, o adversário perde espaço. A fé ganha voz e o Eterno encontra honra naquele lugar. A reclamação, querido, ela se torna um hábito. Agora, a gratidão é uma decisão. Então aí agora é contigo. Ou você mantém o hábito de viver reclamando, ou você decide, a partir de hoje, a começar a ser grato. E você vai ver que a recuperação é automática. Agradecer é intencional. Mas quando você decide agradecer, você começa a enxergar o que antes você ignorava. E aquilo que parecia pesado começa a perder força, você vai ver. Então, queridos, para a gente poder aqui alinhar algo aqui para poder concluir o nosso café, você murmura mais do que agradece? Você fala mais do problema do que das promessas? Porque o deserto ele não é geográfico, ele é espiritual. Então o Eterno está dizendo algo aqui para nós. Troque a murmuração pela gratidão. E veja o que eu vou fazer. Uau! Comece hoje. Anote 5 coisas pelos quais você é grato neste momento. Foi difícil, né? Se fosse ao contrário, coisas que nós reclamamos, dava uma lista. E faça o teste. Por uma semana, eu estou te pedindo uma semana. Você vai observar a tua casa mudando. Você vai observar o seu coração mudando. Você vai observar o ambiente que você está mudando, seja no trabalho, seja em você mesmo. Porque quando a gratidão sobe, uau! Sim. Quando a gratidão sobe, a presença desce. A murmuração, ela acaba gerando contendas. E tudo isso são ruídos que abafam a voz do Espírito dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Aí talvez você fala, mas o Espírito de Deus, ele não é necessário no ambiente onde eu trabalho, porque lá não tem pessoas que professam a mesma fé que a minha. Ei, deixa eu te falar algo. Lembra de José? José, quando estava no Egito, a presença do Eterno em que ele carregava fazia com que os olhos de Potifar brilhava quando olhava para ele. E reconhecia, uau, quem é este homem? Tudo que ele põe a mão prospera. Vamos orar? Então, esse desafio que eu estou propondo aqui para a minha vida e para a tua vida, não é apenas para melhorar por um tempo, por essa semana, mas eu quero que você prove que isso vai mudar a tua vida, que a gratidão vai mudar o teu destino, e para que isso agora vire hábitos na tua vida. Ao invés da murmuração ser um hábito, que a gratidão se torne um hábito, e não uma decisão. A decisão eu estou te pedindo hoje. Mas eu quero que isso inverta na tua vida. Mas só vai inverter quando você provar do que eu estou falando, que isso que eu estou falando é uma verdade. Por isso eu estou te propondo esse desafio. Para que você venha experimentar isso na tua vida. E quando você vê que isso é verdade, que de fato aconteceu o que eu estou te falando, que isso se torne um hábito. E o mais importante, para você que vai celebrar o Pessa, para você que tem o conhecimento do que é o Pessa, para que você não venha fazer isso apenas como um rito religioso, mas que você venha fazer isso com consciência espiritual. Amém? Vamos elevar a nossa oração? Pai eterno, neste momento, com um culto em cada um de nós abrimos o nosso coração para a tua correção amorosa. Que palavra! Palavra que nos exorta a fazer todas as coisas sem murmuração, para evitar contendas. Nós reconhecemos o quão difícil é silenciar a nossa boca
para que os nossos lábios não venham a reclamar diante de circunstâncias. De antemão, eu peço perdão pelas vezes em que transformamos pequenas dificuldades em grandes tempestades. Perdoa quando a nossa voz foi usada para poder ferir, para poder criar divisões dentro do lar, dentro do nosso trabalho, dentro da comunidade, ao invés de edificar, Senhor. Peço hoje que a tua graça seja derramada sobre cada um de nós para poder nos ajudar a trocar a reclamação pela gratidão. Que os nossos olhos vejam a tua provisão antes da gente focar na escassez. Trocar a contenda pela paciência. Que o nosso espírito seja manso e que a nossa resposta seja branda, desviando assim a nossa vida de todo e qualquer furor. Que nós possamos agir com pureza. Que possamos fazer as nossas tarefas diárias, grandes e pequenas, como se as fizéssemos diretamente para ti, com alegria, sem peso, sem cobranças, sem julgamentos. Que a nossa casa seja um reflexo da tua luz. E que o mundo veja em nossa convivência que nós somos os teus filhos. Não pela ausência de problemas, mas pela presença da tua Shalom em nosso meio. Em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que suportou tudo, sem abrir a boca, sem queixa, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Porque reclamar é como beber um veneno, esperando que o outro morra. A murmuração não vai mudar a situação, ela apenas vai amargar o nosso coração e o coração de quem ouve. Então, quando nós paramos de murmurar, Eterno, sobre espaço para a solução e para a tua presença, nos ajuda a cumprir este desafio com excelência. É o que eu te peço nesta manhã, crendo que o Senhor nos dará sinal ao tempo todo que está conosco. Amém, vem amém. Beijo grande no coração de vocês. Shalom, Lekulam. Tenha luz e seja luz.